Olá pessoal, bom dia. Esse é o Buzz On Air 17. Hoje eu vou falar sobre a ferramenta ACT, a ferramenta que eu já venho comentando já faz um tempo, né? Eu já fiz posts sobre isso, eu já fiz webinar sobre isso, só que geralmente o pessoal tem me pedido para ir direto a explicar a ferramenta, porque o webinar que eu fiz ele tem 1 hora de duração. Ele geralmente fala sobre, primeiro, sobre o papel do Agile Coach, né, o Agile Coach como cientista. Também foi a palestra que eu fiz no Agile Trends, que acabou de acontecer. E aqui hoje eu vou tentar mostrar de uma forma visual a ferramenta, né, o ACT, que até a gente tem um nome melhor para ele. Ele vai virar ACT, que é o Agile Coach Tool, né? Ainda vou batizar ele com um nome melhor à medida que eu vou ganhando feedbacks da comunidade, hein? Então mande o seu nome, a sua sugestão de nome para essa ferramenta, e por enquanto ela vai ser o Agile Coach Tool. Ok? Então esse é o Buzz On Air número 17. Obrigado você que tem me acompanhado, assistido e dado feedbacks. Hoje eu já vou aplicar um feedback que eu recebi do João Reis nessa questão de desenho visual. Vou usar uma canetinha melhor, né? Uma caneta mais grossa, preta. Estava usando uma caneta, uma Bic normal, né? Uma esferográfica, e o traço dela é mais fino e na lente fica mais difícil de enxergar. Ok? Então deixa eu compartilhar o link aqui lá no canal do Slack Agilidade.org. Você também pode conversar comigo ou aqui nos comentários do Facebook. Ok? Meu nome é Rafael Buzon e eu vou mostrar para vocês hoje o ACT. Então vamos lá, o que é o ACT? O ACT, o Agile Coach Tool, ele é uma ferramenta para você, como Agile Coach, utilizar no seu dia a dia, né? Ele é uma ferramenta para uso do cientista, né? A metáfora do cientista que eu gosto de usar. Então, dentre os estereótipos, os arquétipos, digamos assim, do Agile Coach, o que eu prefiro é o do cientista, porque ele tem mais a ver com essa questão de estudar o ambiente, uma vez que a gente está num ambiente complexo, estudar os elementos, ver como os elementos agem de forma independente, analisar e estudar os comportamentos que emergem deste ecossistema e promover algumas hipóteses e transformações, né? Então, esse é um trabalho de um cientista, e você, como Agile Coach dentro do ambiente complexo, deveria estar preocupado com isso também. Certo? É o cientista. Então vamos lá. O ACT, eu gosto de realizar ele em reuniões one-on-one. Né? O que é a reunião one-on-one? A reunião one-on-one é você, como Agile Coach, e outro membro do time numa reunião, só vocês dois, independente. Pode ser o Agile Coach ou pode ser qualquer pessoa que faça uma liderança informal naquele contexto, naquele momento, tá? Não precisa ser necessariamente ligado ao papel do Agile Coach. Mas eu, como agente de mudanças, eu gosto de aplicar isso em todo o ambiente e em todo o time que eu estou, certo? Então é uma reunião one-on-one, desenha aqui uma mesinha e tal, né? Tá lá você, acho que é uma mesa, tá? Tá lá você e o seu e o membro do seu time, né? Eu gosto de realizar ela 2 vezes, uma vez por bimestre, né? 2 vezes por... uma vez por bimestre. Uma vez por bimestre, porque aí você dá tempo de você analisar o que aconteceu desde a última reunião até a próxima, né? Você consegue analisar os impactos das mudanças que você proporcionou ou que você influenciou, né? E nessa reunião one-on-one, ela é uma reunião estruturada, eu já vou mostrar para você como que é. Hoje aqui eu vou direto na ferramenta do Agile Coach Tool, não vou ficar falando sobre o Agile Coach, qual deveria ser essa metáfora do cientista, etc. Eu vou direto na ferramenta. Então aqui acontece dentro de uma reunião one-on-one. Nessa reunião one-on-one você tem uma planilha na qual você avalia, né, com o membro do seu time algum parâmetro, né, algum domínio, algum indicador, digamos assim, vou chamar aqui de indicador, e você coleta notas. Pela perspectiva
do entrevistado, ok? Então, por exemplo, geralmente eu tenho planejamento como um item de avaliação dentro desse contexto. A ideia do indicador é que ele não seja muito específico, porque você quer, na verdade, colher insights a partir de uma área de conhecimento chamada planejamento. Você não quer avaliar dentro do planejamento como estamos fazendo a estimativa em Planning Poker e a velocidade, né? Não é tão específico assim. Porque você vai conseguir, talvez, você vai tolir, eventualmente, possíveis insights, possíveis coisas que você não esteja avaliando. Então, quanto mais amplo talvez seja o indicador, melhor, porque o que você quer é o gancho para a conversa. Então aqui é o grande pulo do gato, né? O gancho para a conversa. E aí nessa reunião de one-on-one, você está lá com a pessoa a cada bimestre, conversando com ela. E aí você vai pedir, dentro dessa reunião, você vai explicar um pouquinho, planejamento geralmente é isso, vai desde o momento que a gente começa a planejar os sprints em groomings, né? Se você faz Scrum, até o momento do planejamento, né? E todos os eventos de planejamento que a gente faz durante a sprint. Então esse tipo de coisa você também pode falar para ele, né? Como se fosse um pequeno briefing. Mas aí cada pessoa, cada entrevistado vai acabar criando mentalmente aquilo que é planejamento para ela. E tudo bem. Né? O que você quer aqui são os insights que ela vai te proporcionar a partir da conversa que você vai ter. E aí as notas podem girar de 0 a 5, onde 0 é muito ruim e 5 é muito bom. E aí conversando com ela, né? E aí, tudo bem, José? Que nota você dá para planejamento? Aí ele vai, planejamento eu vou dar um 2. Beleza? Por que você acha que planejamento é um 2? Porque a gente tá com vários problemas aqui, o PO não tem escrito bem as histórias, eu tô com vários problemas, etc, etc. Então, esse é um exemplo de como que funciona, né? E aí você vai ter aqui vários indicadores e várias notas do José, né, nessa avaliação individual aqui, entre você e ele, nesta reunião de one-on-one. Ok? Simples assim. Aí você vai fazer isso com todo mundo do time, né? Com todos os membros do time, uma reunião one-on-one. Se tiver 10 pessoas, são 10 reuniões. Geralmente ela dura de 30 a 40 minutos. Né? Isso aqui acaba sendo a reunião de one-on-one. Certo? Dessa avaliação individual, vai sair um compilado, né? Bimestralmente também. Aqui estão os indicadores, os mesmos avaliados. E aqui o bimestre 1, bimestre 2 e assim por diante. Certo? Aqui vai ter a linha de planejamento. E aqui as notas médias do time todo. Ok? Então aqui o José deu 2, o outro lá deu 4, né? Então a média vai ser uns 3 aqui. Certo? E aí você faz a média de as notas de todos os membros do seu time. Ok? Muito bem, então é fácil, né? Então aqui você tem reunião de one-on-one com todo mundo dá uma nota, isso aqui sai um compilado. Essa daqui eu geralmente divulgo. Ou divulgo para o time, e aí quando o ambiente permite, divulgo para a gerência, diretoria, né, que é a média das notas pela perspectiva dos membros do time. Ok? Fácil assim, né? Aqui vamos imaginar que a nota é 4. Além das notas médias, eu pego também um desvio padrão. Né? Então imagina que o desvio padrão aqui é 0,5, aqui é 0,3. Né? Esse desvio padrão aqui mostra para mim o quanto que as notas estão discrepantes umas das outras. É o seguinte, o José deu 2 para planejamento, só que a Maria deu 5. Como que no mesmo time
né, as pessoas ali do mesmo time conseguem olhar para o mesmo indicador planejamento e dar notas tão discrepantes. Uma dá 2 e outra dá 5. Né? Elas enxergam o planejamento de formas diferentes. E aí, nessa conversa, né, no gancho que isso vai gerar das notas, é o espaço para você entender como elas enxergam as coisas. E isso, para você, como Agile Coach, vai gerar insights poderosos para você realizar ações no dia a dia. Trabalhar no ambiente, né, realizar coisas que você possa influenciar o que as pessoas entendem por planejamento, por exemplo. Ou comunicação, né, que pode ser um outro indicador. Então, comunicação, as pessoas enxergam dessa forma, pelos exemplos que elas vão dar, você pode ter insights para poder agir. Né? E aí você pode trabalhar tanto as médias a nível de time, né, entendendo quais são as médias mais baixas, ou quais são os desvios padrões mais altos, né, significando que as notas são bem discrepantes. Isso vai dar o gancho para você trabalhar a nível de time. Né? E também você tem aqui um poderoso instrumento para entender o indivíduo, aplicar algum pequeno coaching, alguma mentoria, alguma formação de algum conceito que a pessoa talvez não entendeu direito, que você pode usar esse momento para poder falar. Se você se sentir à vontade com a pessoa e tiver um ambiente seguro para isso, algum feedback de algo que você tenha visto que gostaria de explicar para ela. Certo? Então, isso daqui ajuda o ACT cientista a entender um pouco melhor os indivíduos, né? E com isso também, de uma forma geral, a ter uma influência sobre o time, né? Criando empatia com o Agile Coach, permitindo com que ele entenda os elementos do time, né? A partir de notas para conceitos abstratos, os ganchos que vão vir a partir disso são os mais úteis, são os mais valorosos para você como agente de mudanças, né? Tudo isso culminando num consolidado de médias e desvio padrão que vai te dar alguns insights do que trabalhar. Certo? E aí você vai ver isso no tempo, né? Quando ele for dar as notas do segundo bimestre, você vai ver se isso, na perspectiva dele, melhorou ou piorou, de acordo com a nota que ele vai dar. Né? Então, pela perspectiva do José, planejamento melhorou ou piorou? Melhorou no caso, né? Ele deu 4, o que era 2 antes. Ou então piorou na perspectiva dele e você vai entender por quê. Né? E isso tem que se refletir também nas médias depois. Então, a tendência, geralmente, quando eu aplico, principalmente em times que estão começando, e times já que passaram por alguma turbulência e estão em momento de storming de novo, você vai ver que as notas começam com desvio padrão alto e as médias um pouco mais baixas, né? Ou algumas já começam altas. E aí você vai ver que com o tempo as coisas começam a se equalizar. Né? Então as notas, se você estiver fazendo um bom trabalho e o seu time estiver ajudando nesse sentido, as notas médias tendem a aumentar e o desvio padrão tende a diminuir, uma vez que eles começam a entender as coisas de uma forma melhor e mais igualitária, talvez. Ok? Então esse é o ACT, de uma forma mais rápida, direta, né, explicando só a ferramenta e não todo o contexto por trás disso aqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe isso com Agile Coaches e Scrum Masters que você conheça. Né? Peça, se você aplicar isso no seu dia a dia, me fale o feedback. Quais elementos, quais indicadores você está avaliando aqui. Né? Aqui fica livre para você avaliar o que você quiser. Eu só sugiro que você não seja muito específico. Né? Eu avalio, por exemplo, stakeholders. Né? Como que os stakeholders têm influenciado, positiva ou negativamente? Né? E aí stakeholders pode ser a camada gerencial, camada de coordenação, outros envolvidos, outros times envolvidos com o seu trabalho, como pessoal de DevOps, de UX, né? Ou o próprio cliente, você pode ter um item aqui para poder avaliar na perspectiva do seu time, como que o cliente tem colaborado com o seu trabalho. Ok, pessoal? Esse é o ACT, compartilhe lá, marque as pessoas que você quiser. Meu nome é Rafael Buzon, esse é o Buzz On Air, número 17. Eu expliquei aqui a ferramenta do Agile Coach Tool. Espero que você tenha gostado, curta a página e um ótimo dia para vocês. Valeu!